é meu Rio, de Vila Isabel, Niterói, Madureira. Esse é meu Rio. Um marco no teatro, no cinema, na TV. Uma senhora atriz com A maiúsculo. Render todas as homenagens a essa senhora é pouco. Eu estou falando de Ruth de Souza. Esse é meu Rio. Uma estrela negra do teatro brasileiro. Uma mulher forte, uma mulher de fibra, uma mulher de carreira artística e de carreira política também. Seu nome, Ruth de Souza. Uma atriz com garra, uma atriz forte, uma atriz marcante, uma voz peculiar. Ninguém tem essa voz no teatro brasileiro. Seu nome, Ruth de Souza. O autor, Júlio Cláudio da Silva, teve uma brilhante ideia de escrever o seu livro, Uma Estrela Negra do Teatro Brasileiro. Júlio, a partir de que momento você teve essa ideia de escrever um livro sobre a grande Ruth de Souza? Foi quando eu percebi que havia vários estudos sobre o teatro experimental do negro na perspectiva da sua luta política, né, enquanto entidade do movimento negro. Mas não havia nenhum estudo sobre essa perspectiva artística, sobretudo do ponto de vista das mulheres egressas do teatro experimental do negro, né? Então foi nesse momento que eu percebi que seria importante fazer um estudo apontando, né, a perspectiva que a dona Ruth de Souza, enquanto atriz que se profissionaliza, né, pode nos deixar perceber. Essa personalidade forte que eu abri essa matéria comentando, marcou também politicamente naquela época? A participação dela na luta foi de ser protagonista, né, ensinando peças de teatro em temas clássicos, né, também trabalhando com comédia, trabalhando com drama, e sendo uma das primeiras atrizes a ensinar esse tipo de texto, né? Então, a Ruth de Souza ela abre caminhos para os atores e atrizes negras no cenário artístico brasileiro. E isso é um ganho político, isso é uma luta política. Eu acho que essa foi a seara pela qual ela se enveredou e ela conseguiu produzir transformações ou contribuir para transformações na sociedade brasileira, né? Ruth de Souza, quando soube da elaboração do livro, pela sua escrita, qual foi a reação dela? Foi uma certa surpresa com a ideia de fazer a pesquisa sobre o livro, né? Na verdade, eu tive que explicar a importância que ela tinha como personagem histórico, sobretudo porque nós temos a Lei 10.639, né, que muda o artigo 26A da Constituição da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, que determina que estudemos a contribuição dos personagens negros para a formação social, econômica e cultural no Brasil. E eu demonstrei para ela, olha, a senhora é um personagem a ser estudado, nós temos uma lei que determina que estudemos pessoa como a senhora, né? E foi aí, então, que ela colaborou, a partir desse momento que eu deixei claro isso para ela. Ela passou a colaborar, nos fornecendo o acervo dela maravilhoso, que nós digitalizamos, junto com o Laboratório de História Oral e Imagem da Universidade Federal Fluminense. Então, o material dela, grande parte do material dela, de recorte de jornais e de fotografia, está preservado para a posteridade e disponível para pesquisa, inclusive online, né, no site do Laboy. Júlio, Ruth Souza para você é uma das principais atrizes, né, que o país já teve, atriz de cinema, teatro e televisão, e é uma mulher que venceu pelo mérito, né, se dedicou a se aprimorar, estudou durante um ano nos Estados Unidos e lutou para ter o reconhecimento, né, no panteão das grandes estrelas da arte dramática brasileira. Bom, muito obrigado pela sua presença. Você nos honra no nosso pequeno espaço de cultura, porque Ruth de Souza merece muito mais e muito, muito mais.
com o nosso aplauso. Vamos aplaudir Ruth de Souza, nós dois, para terminar Gente Carioca. Falar em Ruth de Souza, fala-se do naipe das estrelas negras da nossa cultura brasileira, quiçá internacional, né, Milton Gonçalves? Vocês são os três. Desculpe se eu esqueci um ou outro. Léa Garcia, Milton Gonçalves, Ruth de Souza. Quem mais nessa constelação? Tem Jorge Coutinho, Abdias do Nascimento, Grande Otelo. Lembrando. Vai daí para frente. Mas eu diria... Para você. Eu diria, não querendo te corrigir de jeito nenhum, mas a população brasileira, até onde eu sei, ela é 52% de negro parente afim. Então é maioria absoluta. E eu acredito que nesses 52% deva ter mais pessoas com tanta ou mais cultura, conhecimento e que podem contribuir para o país de maneira muito mais profundamente. Mas nós estamos falando aqui da Léa Garcia, que é uma atriz maravilhosa, dileta. Léa merece todas as homenagens que prestarem para ela. Eu vou dizer por quê. Léa Garcia sempre procurou uma lady, ela sempre procurou uma lady, ela sempre procurou o melhor possível para qualquer cidadão. Nós nos conhecemos desde São Paulo, né? Trabalhamos no nosso teatro, tivemos as grandes dificuldades no teatro que nós fazíamos, que trabalhávamos, e ela sempre muito elegante. E eu tenho por ela um carinho, um respeito muito grande. Fomos vizinhos muito tempo aqui no Flamengo, né? E eu estou muito feliz de estar aqui porque vou revê-la. Faz tempo que eu não a vejo, que eu não dou um abraço nela, e não importa. O que importa para mim é agradá-la, abraçá-la, acarinhá-la e dizer para ela o quanto que eu a respeito e o quanto que eu gosto dela. Obrigado, Milton. Realmente, Grande Otelo, Léa Garcia, Ruth de Souza, Jorge Coutinho, esse quarteto são gente carioca. Esta senhora aqui do meu lado, essa senhora é uma parlamentar, é uma mulher que sempre defende as minorias e você sempre do lado dos fracos, que hoje em dia são fortes. Você lutava quando eles eram fracos, mas agora eles são fortes. Nós todos somos fortes, dependendo de etnia, raça, credo, sexual, tudo. O que você está fazendo agora? Eu agora sou subsecretária de Inclusão Positiva na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Trabalho exatamente qualificando pessoas para o mercado de trabalho, né? Pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. A Ruth de Souza na sua vida, o que marcou? Imagina, né? Televisão é uma coisa assim que mexe principalmente com a nossa autoestima. E a Ruth foi uma das primeiras mulheres negras que eu vi na televisão. Léa Garcia, quem é para você? Ruth de Souza. A Ruth de Souza é o exemplo de atriz que todas nós, atrizes, e em especial as atrizes negras, devemos como uma referência à nossa carreira. Uma referência de seriedade, uma referência de dignidade dentro do trabalho que ela sempre trilhou. Um beijo, Ruth, você merece. Fala em Ruth de Souza, fala assim, Léa Garcia, Jorge Coutinho, Grande Otelo, Abdias do Nascimento, faltou alguém? Milton Gonçalves. Porque ele citou já antes todas essas pessoas. Então, nós já juntamos e Ruth... Falar em Solano Trindade, que foi uma pessoa de teatro fantástica, né? Que eu acho que os jovens precisam ler o Solano, né? Uma pessoa que me inspirou muito assim, em teatro e politicamente. E Ruth de Souza é uma pessoa que, quando eu cheguei em São Paulo para trabalhar, ela abriu a casa dela para eu ficar e aí eu fiquei lá uns 2 dias, depois eu fui convidado para fazer o ré. Aí eu falei, Ruth, eu não canto, não danço, o que é que eu vou fazer lá? Ela vai porque estão gostando de você. Aí fui fazer o ré e depois fiquei muito amigo de Ruth. Fiz uma novela com a Ruth, que foi Passo dos Ventos, em que teve dias na gravações que o pessoal parava no set, o elenco lá, para ir assistir nossas cenas, porque era muito bonita. Tinha coisas que eu não falava com a Ruth, nem a Ruth falava comigo. A gente falava através do olhar, tal. Quer dizer, um personagem muito bonito da Janete Claire e o personagem dela também, como minha mãe, era muito bonito. Então, foi muito bom. É a lembrança. E depois o Assalto Empregador, né, que eu também trabalhei com Ruth, que foi muito bom, que foi um outro filme assim espetacular. Aí ficamos amigos. Ruth é uma pessoa que eu admiro, que eu tenho assim Eu sempre falo para os atores jovens irem na casa da Ruth, curtir os filmes de Ruth de Souza, curtir o papo da Ruth, né? Porque geralmente tem pessoas que se acham que
que tudo está começando agora. E não tem, tudo tem uma história, né, Resk? A gente é ator e sabe disso. Que tem uma história, tem as pessoas que nos inspiram e que dizem, é você, esse é o caminho. E o Ruth é esse caminho, é uma estrela que ilumina as pessoas jovens e os mais velhos também. Obrigado, Jorge, pela sua presença no Gente Carioca. Você já é freguês, né? Você está na abertura do programa. É isso aí. Conversei com o Jorge Coutinho, presidente do SATED, Sindicato dos Artistas e Técnicos do Rio de Janeiro. Lino Corrêa é um ator atuante que deve saber muitas histórias de Ruth Souza. Trabalhou com ela? Não, eu não trabalhei com a Ruth, mas eu tive o prazer, Fernando, de ver um dos espetáculos teatrais em 1982, que eu acho que você deve ter visto, que foi Requiem para uma Negra. Requiem para uma Negra, Ruth de Souza e Maria Cláudia. Duas grandes atrizes que foram capas de todas as revistas. Eu tive nos bastidores, eu como virei amigo da Maria Cláudia, você sabe muito bem disso, e na época eu era só um fã da Maria Cláudia, e eu vi a Dona Ruth chegar no teatro e dar um banho de interpretação no Requiem para uma Negra, um texto lindíssimo com direção do Luiz Carlos Maciel. E depois a Ruth dá orgulho pra gente, Fernando, de ser artista, porque uma mulher que está na geração dela, tem uma biografia mais do que merecida, e ter o Gente Carioca falando sempre de arte e falando desse trabalho, dessa grande artista, é maravilhoso. Ruth de Souza é fundamental para o nosso trabalho. Emocionada, Ruth? Olha, eu não sei o que dizer, sabe? Eu não sei por que tudo isso para mim, porque eu trabalhei tanto, mas sempre com muito prazer e alegria, né? Agora estou aqui. Você esperava essa gente toda aqui hoje? Não esperava, não. Nem sei o que eu fiz, porque está fazendo tanto para mim. O livro é muito bonito, o Júlio fez um trabalho muito bonito para pesquisa, né? Mas eu digo assim, eu não merecia tanto, não, sinceramente, não mereço. Te conheço há tantos anos, desde São Paulo. Lembra? Lembro, claro que lembro. Eu era feliz, não sabia. Parabéns, beijão. Essa é a nossa história. Muito obrigado. Não sabia que eu era história, não. Essa é a história de nós todos. Nós estamos escrevendo a história. Deus que me ajude foi muito generoso comigo. Deus te dê muita saúde. Obrigado. Aproveita esse rapaz, um grande autor. Esse é meu Rio.